Olá, estamos de volta, ainda em quarentena, aguardando a vacina. Afastado aí desde outubro ou novembro. Desculpem eu não ter voltado a falar com vocês, mas foi um probleminha sério de doença na família que me impediu de trabalhar nesse período. Mas agora estamos voltando devagar, tudo entrando no eixo, vai dar certo. Antes da gente continuar, eu quero dizer que eu pretendo lançar esse ano pelo menos um vídeo semanal. Espero contar com o apoio de vocês, então não esqueçam de deixar o seu gostei, como eu sempre falo. Resistir é necessário, a língua portuguesa é viva. E também não esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. O objetivo do canal vai continuar, como sempre, auxiliar pais e professores na sua difícil missão de educar. Nós continuamos tendo todos os deseducadores trabalhando fortemente contra a nossa luta pequena. Mas vamos fazendo nosso trabalho de formiguinha. E hoje eu trago um probleminha bem interessante para a gente discutir aqui e mostrar como resolver esse probleminha. A seguinte situação, eu tenho aqui um sólido geométrico, conhecido como tetraedro regular. Ele tem 4 faces, por isso tetra, triangulares. Tá, ok? Todos eles triângulos regulares. E aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada, com todas as outras faces triangulares. Essas faces triangulares, tanto do tetraedro quanto da pirâmide, são congruentes. A aresta tem a mesma medida, quer dizer, também são congruentes. E a pergunta é qual que tem maior volume. Se essa aqui, que é mais alta, podemos pôr um lápis aqui para a gente ver, observe. Se essa aqui que é mais alta, ou se essa aqui que tem a base quadrada, porque quando ela tem a base quadrada e eu coloco assim, ó, para a gente poder ver, a base dela é maior. Então ela perde em altura, mas ela ganha quando tem, olha só, a base um pouquinho maior. E aí fica a dúvida, qual delas tem maior volume? Se eu colocar assim, ó, a altura fica até a mesma. Mas como comparar? É claro que eu poderia fazer contas, pegar a aresta, escrever o volume dessa aqui em função da aresta, escrever o volume dessa aqui em função da aresta e comparar. É um caminho. Mas tem uma coisa interessante que eu gostaria de trazer aqui, é que eu posso fazer isso de maneira concreta, de maneira manipulável. O desafio começa quando eu peço que os meus alunos montem uma pirâmide, um tetraedro com essas peças aqui. Que peças são essas? São 2 pirâmides de bases quadradas e 4 pirâmides de base triangular, ou seja, 4 tetraedros. Então o que nós temos aqui é exatamente um desafio. E é interessante o seguinte, antes eu quero dizer que lá no início do meu canal, quando eu comecei a ensinar dobraduras, origami, para poder fazer sólido geométrico, eu já ensinei a fazer esse triângulo, tá? E já ensinei a fazer esse módulo quadrado aqui também. Então ele tem lá no nosso canal, nesse canal que você está vendo agora, como fazer isso. Esse é um desafio que a gente deixa, mas aqui no canal eu vou simplesmente dizer que é uma coisa interessante, um problema clássico de demonstração, que pedem que você demonstre que quando você pega os pontos médios de um tetraedro regular e une de uma certa forma, dentro dele você vê que tem um octaedro. Então montei aqui um octaedro, nesse caso é um octaedro regular também, observe. Eu usei os 2 sólidos para montar um octaedro. Vou colocar aqui os 4 tetraedros e aqui em cima outro. E com isso eu formei uma pirâmide. Tá vendo?
Formei uma pirâmide que tem umas características interessantes. Ela é, observe, ela é semelhante a essa aqui. E quando você tem figuras semelhantes, para achar volume, o volume tem que dar uma coisa interessante que é 8 vezes o volume. 8 aqui, né? Porque, observe, aqui tem um, aqui tem outro. Então, essa pirâmide ela tem aresta 2 vezes o valor da aresta dessa pirâmide. Então, ela tem uma razão linear de proporcionalidade dobro. E quando eu tenho uma razão linear de proporcionalidade em duas figuras espaciais semelhantes, a razão entre volumes dela é aquela razão elevada ao cubo. Se a razão aqui é 2, então a razão entre o volume é 2 elevado ao cubo, que dá 8. Então, na verdade, aqui nós temos 8 vezes o volume dessa pirâmide. Se eu uso essa pirâmide como unidade de volume, isso aqui é 8 vezes esse volume. Então é interessante porque, observe, agora que eu sei que isso aqui mede 8 vezes esse volume, eu vou retirar 1, 2, 3, 4. Tirei os 4 pequenos. Tirei os 4 pequenos. O que me sobraram aqui? 4. Se tinha 8, tirei 4, aqui sobrou 4. Bem, aqui eu pego esse 4 e divido em 2. Então aqui tem 2. Então observe vocês que a relação de volume entre essas duas figuras é que aqui é o dobro daqui. Surpreendente, né? Isso é uma coisa que encanta os alunos. Agora, a mesma coisa encanta quando a gente trabalha com outras situações. No plano tem uma situação interessante, de relação também, que a gente pode ver até aqui no plano, observe. Aqui eu vou pegar o plano aqui. Aqui tem um plano. Observe, esse plano aqui é triangular. Tá vendo? É triangular. Então, quando esse triângulo aqui tem 1 de unidade. Pensando nisso aqui como unidade, esse triângulo aqui, a base é 2. E quantas vezes essa área cabe aqui dentro? Observe, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 unidades de área, ou seja, a relação entre área é o quadrado da relação entre segmento. E a relação entre volume é o cubo da relação entre segmento, quando as figuras são figuras semelhantes. Aí nós temos que entender direitinho que semelhança é preservação de ângulo, proporcionalidade de segmento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que divulguem para as pessoas e fiquem com a surpresa. Em sala de aula, normalmente, quando eu estava trabalhando, eu colocava a situação, ensinava a fazer, colocava a situação, e no final da aula eu lançava o problema, que era o gancho para eu poder dar a aula seguinte, que eu ia começar exatamente daí. E deixava os alunos pensando em casa. Aqui no vídeo a gente não pode fazer muito assim, né? Pelo menos eu não tenho essa habilidade de fazer assim. Mas se vocês gostaram, eu peço que divulgue para os amigos, que o objetivo é ajudar pais, professores, avós, todos aqueles que trabalham com a educação de criança. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.